Voltamos. Vamos pegar o problema. Aqui é o banco de dados que eu deixei lá com vocês. Aqui tem várias situações. O primeiro exemplo que a gente resolveu, né? Passo a passo. Aqui, na aba 2, nós temos, então, aquele problema da viscosidade, né, os dados e o problema resolvido. Aqui o problema exponencial, aquilo que a gente resolveu anteriormente, né, o banco de dados. E aqui, então, o problema da COVID, eu deixei ele para vocês. Como é que a gente vai proceder? Vamos fazer esse problema com vocês, que é o mesmo... as respostas eles já estão lá no PowerPoint. E a gente vai acompanhando isso passo a passo, certo? Então, eu vou fazer o gráfico, vou pegar dias e casos. Eu selecionei dias e casos. Vou inserir, só tirar essa barra do zoom, dá bem em cima. Então, eu vou inserir, vou pegar então o gráfico da dispersão e ele vai formar então o gráfico. Claramente a gente pode ver, né, o comportamento logarítmico, né, que é esperado para esse tipo de fenômeno, né? Esses fenômenos populacionais, né, de transmissão, qualquer fenômeno populacional e epidemiológicos, eles têm esse comportamento exponencial. É claramente o comportamento exponencial, né? Então, se eu for fazer um ajuste de uma reta, por exemplo, eu vou vir aqui e vou ajustar uma reta. Ó, eu selecionei ele. Eu simplesmente cliquei em cima. Vim aqui, cliquei em cima. Né? Então, na hora que eu cliquei em cima e ele ficou selecionado, eu vou vir com o meu botão direito, vou lá embaixo, adicionar linha de tendência. Quando eu cliquei em adicionar linha de tendência, me apareceu isso aqui. Bom, quando apareceu essa janela, eu vim aqui, eu vou botar primeiro linear. Ó, ele formou uma reta. Claramente a gente vê que a reta não vai se ajustar a esses dados, né? A gente vê que a reta está aqui já desenhada e ela não se ajusta, não adere aos dados. Mas vamos fazer assim mesmo para ver o que acontece. Bom, já fiz a equação, já fiz o R2. Tá ali, ó. Vou botar aqui em cima. Bom, a equação é essa aqui. A equação dessa reta é aqui, ó, 24x menos 177. Repara aqui, ó, o valor do R2. O R2 muito baixo, 0,55. E isso está muito claro. Por que o R2 é muito baixo? Ô, Celso, aqui, eu não entendi de onde é que tu tirou essa reta, esse valor da reta. Ó, a reta, eu fiz assim. Vamos voltar lá. Ó, eu vim aqui, selecionei os dados, adicionei linha de tendência, aí abriu isso aqui. Na hora que eu abro isso aqui e clico em linear, ele vai criar automaticamente a reta. Tá? Como eu já tinha criado antes, ó, vou voltar lá do começo. Aqui, tirei isso aqui. Criei aqui. Então, cliquei aqui, ó, adicionar linha de tendência, ó, e já dá a reta como primeira opção sempre. Como eu quero a reta, eu deixo marcado a reta. Aí agora eu vou criar a equação da reta, ó. Ali embaixo, ó. Exibir a equação e exibir o R2. É aqui embaixo, né? Se eu olhar lá no tutorial da primeira parte, eu já mostrava aqui, ó. É esse aqui. Tá? Eu marco esses dois, apareceu, vão aparecer então automaticamente a equação R2. Então, eu trago para cá. Tá? Só para... Porque as imagens de vocês, das telas, estavam bem na frente, por isso que eu não estava enxergando. Eu arrastei. Obrigada. Então, vou botar aqui. Vou botar aqui as imagens aqui embaixo. Então, aqui. Repara que ela é muito baixo o R2. Se o R2 ele é muito baixo, né, dá para ver claramente que não há uma aderência. Então,
Vamos tentar o exponencial. E o que vai acontecer quando eu clico, faço o exponencial? Eu venho aqui, cliquei, vou tendência, vou no exponencial. Repara que a curva do exponencial já dá ali em cima, ó, bem, ó, nossa, fantástico. Parece que não é um dado aleatório. É um dado aleatório. Olha lá. O ajuste exponencial foi perfeito. Né? Foi perfeito. Né? Ó, 0,98. Ou seja, os dados aderem perfeitamente à curva, à equação. Né? Ou seja, 0,98, ou seja, 98% desta equação aqui, né? 98% desta equação descreve esses dados aqui. Ou seja, os primeiros 24 dias né, de registros oficiais do Ministério da Saúde mostraram, sim, um comportamento exponencial e que, a partir do 20º dia, passou a ter um comportamento exponencial vertiginoso. Ou seja, a velocidade de crescimento a partir do 20º dia foi enorme. Tá? A gente vê claramente que esse fenômeno é um fenômeno exponencial. Tá? Nos exercícios que eu sugeri para vocês, tem a sequência aqui, que vem até dia 11 de maio. Daí tem outras questões lá envolvendo esse desenvolvimento. Bom, então, aqui feito no Excel, acho que é importante a gente fazer junto, né? Mas aqui na apresentação do PowerPoint eu já explico como já foi dito antes como se fazia, né? Então, aqui estão os resultados, né? Bom, aquilo que eu dizia, o ajuste linear me apresentou um R2 de 0,55, ou seja, muito baixo. Já o ajuste exponencial me apresentou um R2 de 0,98. Indica que, sim, os dados aderem bem ao modelo, né? Ao modelo exponencial, a essa equação. Né? Então, o modelo exponencial é melhor. E claramente dá para ver pelos dados também que eles são exponenciais. Bom, outro ajuste bem importante, que também é uma regressão linear, é o ajuste de potência. O ajuste de potência, a linearização dele, a linearidade dele, se dá agora nos dois eixos, no eixo X e no eixo Y. Né? Então, a linearidade que nós vamos verificar, né, aqui está o Y e aqui está o X, ela vai ser vista nos dois eixos. Tá? Ou seja, quando eu pego os dados que apresentam um formato de curva e aplico o logaritmo em x e y, se ele dá uma reta com logaritmo em x e y, então o meu ajuste é um ajuste de potência. Ou seja, os meus dados eles podem ser ajustados por esse tipo de expressão. Esse tipo de ajuste ele é bem, vamos dizer assim, recorrente. Né? Se usa muito em termodinâmica, em mecânica dos fluidos, quando você tem situações onde você tem lá tabelas e aí você tem coeficientes que são coeficientes ajustados. Né? Esses coeficientes ajustados geralmente são coeficientes que surgem de um ajuste de potência, né, de uma tabela. Vamos ver um pouquinho isso. Como é que ocorre a linearização num ajuste de potência? Como é que eu verifico, né, que o ajuste, né, é uma potência? Quando eu tomo logaritmo de x e logaritmo de y, né, então eu vou obter uma reta. Né? Quando eu obtenho essa reta, eu tenho um ajuste de potência. Por que isso? Porque se eu tomo logaritmo dos dois lados da minha expressão, lembrando que se eu tenho uma multiplicação, eu vou ter uma soma entre logaritmos. O B é uma potência, um expoente, então ele vem para frente. Então agora eu tenho o log de y e o log de x. Então, são os meus eixos.
Aí, então, eu tenho perfeitamente uma reta. Né? Bom, vamos olhar isso aqui num banco de dados. Então, se eu olhar isso aqui num banco de dados, por exemplo, esse problema aqui. Uma coisa. Eu já fui direto no problema sem eu... Ó. Tá. Aqui eu tenho uma situação, né? Que eu esqueci de digitar o enunciado. Mas vamos lá. O enunciado ele diz o seguinte: eu tenho duas variáveis. Tá? Eu tenho duas variáveis. Estão aqui. O D e o V. Tá? Aqui as minhas variáveis, o D e o V. Então, eu vou plotar. Primeira coisa que eu fiz, eu tenho esse meu banquinho, D e V. Eu venho aqui e ploto o gráfico, né? Eu boto o D aqui e o V aqui. Tá? Quando eu ploto o gráfico, ele me forma essa curva. Então, para nós distinguirmos o tipo, alguém pode dizer, mas por que ele não pode ser exponencial? O exponencial, às vezes, também pode ter esse formato. Então, eu vou tomar o logaritmo, né? O que eu tenho aqui? Tem outra cor. Eu tenho aqui o log de x e o log de y. Ou seja, esse segundo gráfico aqui, eu tomei o log de v e eu tomei o log de d. Né? O eixo das abscissas é o log de... é o ln de d, melhor, de v. E aqui é o ln de d. Sempre ele vai chamar aqui, porque o que ele chama de ln de d? Que na hora de selecionar, deve ter selecionado essa célula. A gente vê que nós verificamos uma reta. Essa reta aqui indica, ou seja, como eu tenho log dos dois lados, indica que o meu ajuste, o melhor ajuste, vai ser, né, algo do tipo, onde eu tenho D igual a A vezes V elevado ou melhor, isso, na B. Ou seja, nós queremos saber quem é o A, queremos saber quem é o B. Né? Para fazer esse ajuste de potência, né, esse ajuste de potência, onde a gente quer saber quem é o A e o B, né, nós vamos fazer primeiramente, se eu faço o ajuste para a reta, eu vou ter essa situação aqui. Né? Cliquei no... Aqui. Primeiro, se eu faço para a reta, antes de partir para... Eu faço o ajuste para a reta, eu vou ter uma reta perfeita, né, para os logaritmos. Então, aqui, eu tenho, nesse caso, eu tenho o ln de y, o ln de d, né? Vamos usar as variáveis corretas. O ln de d igual a menos 5,6 vezes o ln de v mais 30. Tá? Bom, fazendo as devidas transformações de volta, a gente vai então encontrar essa expressão. Claro que a gente não precisa fazer isso, eu só estou mostrando isso para ver então que realmente o comportamento de uma potência ele lineariza x, ou melhor, o logaritmo de x e o logaritmo de y linearizam as variáveis. Mas se eu for fazer o ajuste de potência, que é o que ele está pedindo, né? Eu vou fazer o ajuste de potência, que é o que ele está pedindo, então eu vou ter essa expressão. Uma expressão um pouco feia, né? Deixa eu ver uma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele diz aqui? Quando o Excel me dá esse número aqui, 2
E13, 2E13, isto aqui, ó. 2 vezes 10 na 13, certo? Tá? Então, eu tenho 2 vezes 10 na 13, vezes, no caso aqui não é x, mas seria o v, que seria a variável independente, né? Duas vezes x elevado a esta potência aqui. Então, então esse aqui é o A, esse aqui é o B. Tá? Ou seja, o meu modelo de potência y igual a x elevado a b. Sem mistério nenhum. É bem tranquilo. Tá? Então, esse é o ajuste de potência. Então, a gente usa vai lá e escolhe. Quando a gente tem ajuste de potência, a gente vai lá e escolhe a potência. Sem mistério nenhum. Então, aí ele vai dar um ajuste, nesse caso, na forma y igual a x elevado a b. Quando eu vou para o exponencial, ele vai me dar um ajuste do tipo y igual a e na bx. Ele vai me dar esse formato aqui. Quando eu vou para o ajuste linear, ele vai me dar uma coisa do tipo A0 mais A1x. Certo? Vou montar uma tabela para iniciar a próxima aula. Uma ideia. Enfim. Certo? Então, isso aqui. Bom, antes de terminar, vou dar uma faladinha sobre a atividade da próxima aula, né? Eu deixei lá uma atividade para vocês. Então, questionário 10. Então, aqui são 5 atividades. O que acontece? Aqui vocês vão digitar e fazer o ajuste linear. Simplesmente fazer o ajuste linear. X, Y. Vão lá e vão escolher, lá no Excel, o linear. Assim, aquela velha história do pudor. Ah, tem que fazer à mão, fazer as continhas. Gente, é ir no Excel. Eu ensinei vocês a irem no Excel e fazerem o ajuste via Excel. É o que vocês vão fazer. Tá? O importante disso é que vocês saibam interpretar, saibam obter esses valores e saibam enxergar assim, comportamento crescente, decrescente. Saibam usar a ferramenta do Excel para isso. O mesmo vale para esse exercício aqui. Esse exercício é exponencial. O que o exercício está perguntando? Ele quer saber quanto vale o A e quanto vale o B. Certo? Digitou, vai lá em tendência exponencial. Tem mistério. Esse aqui. O banco de dados, ele se encontra no arquivo do Excel que eu mandei para vocês, certo? Então, aqui está no arquivo de aula, ele, eu chamei ele de Covid-19/2. Deixa eu ver aqui como é que eu chamei. É esse aqui, Covid-19/2, tá? Ó, é esse banco aqui. Então, aqui são os dados de 21 de março até 20 de abril. Então, tem mais uma série de dados lá. Então, ele pede para fazer. O que ele pede, então, para fazer o ajuste linear, o ajuste exponencial e comparar ajustes. Como é que se compara ajustes? Se compara ajustes fazendo os R's, né? Ou seja, o R2 vai fazer. Aqui tu vai ter um R2. Aqui tu vai ter um R2. Então, o R2 mais próximo de 1 é o melhor. Quem vai ter o R2 mais próximo de 1, vocês vão lá e vão descobrir. Tá? Pelo fato de se tratar de um processo epidemiológico, é meio que óbvio que vai ser o exponencial.
Mas tem uma pequena diferença do linear. Há um comportamento linear mais acentuado. Depois aqui, mais um outro comportamento, aqui, que é o mesmo arquivo, aí é o 3. E aqui ele está considerando o número de casos por dia. Ou seja, por exemplo, o dia de hoje teve quantos casos? Teve 1.000 casos. O dia de ontem teve quantos casos novos? 500 casos. O dia de amanhã vai ter 350 casos. Quantos casos dia? Né? Os outros gráficos eles se referiam ao total acumulado. Aqui é o número de casos dia. Nesse tipo de situação aqui, né, o que se faz? Geralmente, o valor que vocês vão ter lá, e aqui é importante eu destacar, você vai ter o dia, né? O número de casos do dia, e aqui o logaritmo do número de casos. Tá? Porque esse gráfico, se eu faço o dia e o N, ele pipoca muito. Tá? Ele geralmente é assim. Então, se eu faço com o log do dia, e isso o pessoal que estuda epidemiologia faz, ele vai fazer sempre com o log do dia. Porque nesse caso ele vai ter um comportamento, esse tipo de comportamento, né? Em vez de ele ter esse comportamento aqui, ele vai ter esse comportamento aqui. Tá? Então, se você pegar, e aí o que é o exercício? O exercício é que você faça um ajuste de potência, né, entre o dia e o log do dia. Ou seja, você vai pegar esses dois aqui e vai fazer o quê? Um ajuste de potência. Né? Na hora que você fizer o dia e o log do dia, a curva vai ser mais ou menos assim. Você vai ter uns pontinhos assim. Mas ele vai formar uma curva assim. Tá? Então, é simplesmente para fazer o ajuste. A ideia é só que você faça o ajuste. Tá? Qualquer coisa me perguntem. Os dados estão naquele mesmo arquivo do Excel que está disponível lá para vocês. Né? Bom, só para eu confirmar vocês, arquivo do Excel, ele deve estar aqui, né? Está aqui os dados. Então aqui eu já deixei já engatilhado o logaritmo. Então é só pegar o log, fazer log, né, do número de casos. Aqui. E aí depois você vai pegar dias e número de casos e fazer o gráfico. Tá. Opa, onde é que está? Aqui. Tá. Beleza. E por fim, o quinto exercício, o que acontece? A gente volta lá no sistema linear e aqui esse exercício ele é feito à mão. No sentido de que você volta lá no sistema linear, a gente sabe que a regressão linear é um sistema linear. Né? Ele é resolvido por escalonamento e, de forma geral, né, o A1 é dado por essa expressão, o A2 é dado por essa expressão. Em algumas disciplinas, quando os professores falam de regressão linear, eles dão essas expressões aqui para vocês. Tá? Ah, faz a regressão linear. Aqui essa expressão, aqui essa expressão. Sei lá, vocês não usam o computador. Algumas disciplinas que talvez, sei lá, o professor não usa, ou você não tem computador na sala de aula. Enfim. Vocês têm dados para fazer. Então, a ideia aqui é que vocês usem essas fórmulas, e essas fórmulas aqui, elas resultam da resolução do sistema linear, desse sistema linear aqui. Se eu escalono, eu vou chegar a essa resposta. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar estas fórmulas do A0 e do A1 para ajustar esses dados. Então, a gente vai pegar esses dados aqui, fazer o somatório de x, fazer o somatório de y, fazer os quadrados, o x vezes y, na calculadora de como, né? Como se fazia há milhões de anos atrás, colocar nessa fórmula aqui, encontrar o A0 e encontrar o A1. Bonitinho.
Tá? Qualquer coisa me perguntem, não tem dificuldade. E depois, então, vocês, né, tirem foto, façam um arquivo no Word, mas os 4 primeiros exercícios vocês me mandam o gráfico com as equações de ajuste, ou os comentários que vocês quiserem colocar também, que talvez em alguma delas você peça para fazer uma conclusão, ou comentário que vocês quiserem colocar. E a quinta, então, vocês façam, no caso, manuscrita, né? Ou da foto, ou escreve o arquivo do Word. Certo? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Então, né, era isso. Estamos andando já no grau B. E semana que vem, então, vamos então nos ver aqui de novo. E eu vou, então, começar a corrigir essa semana o trabalho de vocês. Como eu disse, ele vai vir por partes. Eu não vou entregar as notas todas de uma vezada só. Mas quando vier a nota do grau, vai vir de todo mundo ao mesmo tempo. Certo? É isso então, pessoal. Live um pouquinho menor, mas mostrei tudo. Tá? Falem. Não fiquem silenciosos. Não sei se vocês estão de verdade aqui. Tranquilo. Tá? Então tá. Beleza, tchau, professor. Beleza, então. Boa Então, noite. Obrigado, professor. boa noite para Professor, vocês. qualquer dúvida, dá para chamar pelo chat ali, professor? Pode, eu vou estar aqui no chat ainda. Não, mas tipo, no decorrer dos dias, pode chamar no chat ali? Pode me chamar pela mensagem. Porque se tu vai pela mensagem, chega em mim mais rápido. Tá. Eu enxergo, daí na hora que toda vez que eu abro o Moodle, eu vou ver que tem uma mensagem de alguém, aí eu vou ver. Aparece a caixa de entrada, tá? Perfeito. Tá, okay. Ah, manda por mensagem. Outro, se tem meu e-mail, manda pro meu e-mail. Tá, não, melhor. Então tá. Beleza, tá? Então. Falou. Então tá, uma boa noite, se cuidem. Máscara, álcool gel e mais.